Buenas, galera. Então vamos lá, vamos continuando aqui enquanto o OBS aguenta, né? Qualquer coisa a gente interrompe e divide mais uma parte do nosso vídeo lá. Fiz a criação da nossa app host aqui do módulo federado. Vou dar dentro desse cara aqui, vou entrar dentro do meu React app host, vou dar um npm install aqui desse cara, tá? Vou deixar ele rodando aqui, enquanto isso a gente já vai conversando como rodar. O que é na sequência em cima desse cara? Ah, até me esqueci, né? Eu podia ter feito. Eu estou gostando tanto de usar com o Yarn, né? Esse carinha aqui. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu fazer um diferente aqui. Deixa eu ver se ele interrompeu. Interrompeu. Vou dar aqui um Yarn install. Tá? Yarn parece ser mais rápido, tá? Tanto faz npm Yarn ou pnpm, mas a gente tô fazendo com o Yarn aqui, a gente já deixa ele rodando, tá? Então eu rodei um Yarn aqui e agora estou fazendo a instalação da nossa estrutura. E daí em cima disso, vamos deixar, gente. Vamos ver o que o OBS vai fazer aqui, que ele está reclamando ir para configurações de notificação, mas azar. Vamos ver. Tá. Não está gostando aqui do meu. Botei MKV o formato, que é um formato mais compacto, não sei, acho que ele não está dando conta. Mas enfim, tá lá. Tá rodando aqui. E aqui a gente tem o nosso Node módulos, agora a nossa aplicação já vai terminar de instalar. Vou subir ela, a gente vai ver como é que ela está funcionando. Vamos fazer uma pequena alteração só para identificar que essa aplicação é a nossa aplicação. Tá? E vamos rodá-la na sequência agora aqui para nós. Feito. Yarn dev. Tá? Então essa daqui é a nossa host, nossa aplicação que ela vai receber. Vamos abrir esse cara aqui para nós. Aqui. Carregando. Tá aqui. Vite com React. Tá? Defaultzão aqui da nossa aplicação. Certo? O que eu vou fazer aqui em cima, gente? Aqui vocês não precisam fazer isso, mas eu vou fazer só para identificar ela. Aqui dentro do nosso app JSX aqui, tá? Eu vou colocar aqui em cima um H1, a aplicação host. A gente vai saber que é esse cara aqui, tá? Rodou a aplicação host. Está aqui a nossa aplicação com o título. A outra que a gente já vai criar agora, a gente vai aqui dentro da nossa estrutura, tá? Eu vou até cancelar, vou parar ela um pouquinho aqui. Vou dar um cd ponto para voltar na pasta anterior. E vou rodar o mesmo comando de novo, só que eu vou chamar essa outra aqui de remote. Tá? O que eu quero que vocês entendam aqui? Ah, Cícero, mais duas aplicações dentro do mesmo. Sim, tá? Eu estou simulando que são dois projetos diferentes, mas eu estou atalhando aqui no Visual Studio para mostrar para vocês como é que React App Remote Yarn Install aqui. Tá? E na sequência a gente vai fazer o nosso yarn dev. Yarn dev. Tá? E vamos lá. Vou dar um refresh agora aqui. Vai ter que estar carregando ainda. 5173 é a mesma porta? É, né? É isso aí. Não sei por que está demorando tanto. Primeira carguinha aqui, de certo ali. Feito. Tá? Então eu tenho aqui duas aplicações independentes. Vamos entrar aqui dentro do app desse cara e aqui eu vou botar um H1 também. A aplicação remote, tá? Que é o nosso caso aqui, certo? Então aqui a nossa aplicação agora é a aplicação remote. Então nós temos duas aplicações aqui, se eu subir as duas, cada uma rodando numa porta diferente. Fechou? Vamos parar agora o nosso cara aqui. E daí o que eu preciso fazer em cima dessa estrutura? Deixa eu splitar meu terminal. E aqui a gente tem a remote e aqui a gente vai ter a React Host. React App Host. Certo?
Na hora que a gente for rodar, eu vou começar pela host. Tá? Então o que a gente pode fazer? Vou trocar esses caras de ordem. Fica host para cá e remote para cá. Lá na minha aplicação remote, que é a aplicação que vai ceder os nossos diagramas ali, tá? Deixa eu pegar aqui o nosso Figma de novo. Essa aplicação que ela vai ceder é ela que vai ter os componentes que eu preciso. Então aqui, ó. Vai ter um header, vai ter um content, vai ter um footer e por aí vai. Vamos criar aqui na nossa remote, que ela já vai estar rodando agora. Deixa eu deixar o yarn dev dela aqui. Vamos deixar na nossa remote aqui um componente. Então aqui dentro do source eu vou criar uma pastinha components. Dentro da pasta components eu vou criar um componente chamado header. E esse header aqui ele vai ter um index.jsx aqui dentro. Tá? O que eu preciso dentro desse cara aqui da nossa configuração? Eu vou pegar o meu remote que eu tenho aqui dentro e vou criar o meu componentezinho do header. Bem simples, tá, galera? Um export default header aqui. E esse default header, o que ele vai fazer? Ele vai dar um return. Poderia fazer direto ali, tá? Eu estou botando isso aqui que se eu quiser botar alguma property aqui dentro, alguma lógica, eu já tenho as chaves aqui ao meu favor. Ele vai entregar um header HTML aqui com o texto header da aplicação. Tá? Isso é o que ele está fazendo agora aqui para nós. Certo? Deixa eu dar um import React from React aqui em cima. Tá? E aqui ele está add a name to your export. Ah, faltou export default desse cara aqui. Vamos fazer diferente. Ele está reclamando por causa do meu header. Aí. Tá? Dentro da nossa estrutura, o que tem aqui, pessoal? Tá? No momento que a gente está fazendo esse nosso cara aqui em cima, eu tenho um componente do meu index aqui. Tá? Deixa eu até tirar esse React, acho que ele não vai precisar. Vamos deixar ele mais simples assim. Esse componente que eu estou jogando, ele já está disponível para uso. Então, na aplicação, o que a gente vai fazer? Eu vou dar um import desse cara aqui, header, dos nossos componentes, e vou botar aqui em cima da aplicação remote, eu vou botar o nosso header. Tá? Assim. Vamos olhar lá se refletiu. Está aqui, ó, header da nossa aplicação. Certo? Vou colocar um CSSzinho aqui para ele, dentro desse cara, um index.css. E dentro desse index CSS aqui, a gente pode pegar e colocar um... Não estou usando style component, nem tailwind, nem nada, tá? Component header. Aqui a gente vai fazer um background nele de... Vou botar uma cor aqui, um 8B4C F7, é uma colinha que eu tenho aqui, um roxo aqui para a gente usar para ficar igual o screenshot. O widget desse cara aqui eu vou pedir um widget de 100% e eu vou botar aqui um padding nele de 2 rem. Tá? Então vou esperar aqui, já vai trazer lá para nós. Opa, falta só carregar aqui dentro, vamos importar. Import o nosso CSS. Então o nosso CSS a gente vai importar ele aqui .index.css e vamos trazer aqui como um class name o nosso componente header. Tá? Estrutura básica aqui do nosso componente. Não vou esticar o header no meu componente, digamos que ele esteja rodando somente aqui no meio. Tá? Minha aplicação está centralizada aqui. O resto, CSS, né, pessoal, isso daqui é o de menos. Isso daqui vocês ajustam depois. Então está aqui o header da minha aplicação. E aqui eu posso ter uma série de outros componentes, né? Eu posso ter esses componentes aqui que eu tenho. Eu posso ter eles um button, posso ter o footer, o content, o widget que eu falei para vocês, estaria tudo aqui dentro da nossa app remote.
Agora, qual é que é a minha ideia? Eu preciso fazer com que esse cara seja consumido lá pela nossa aplicação host. Para tudo que eu alterar aqui, refletir na outra aplicação também. E aí que entra o nosso cara do módulo federado. O que eu vou precisar fazer aqui dentro da nossa host, tá, pessoal? A gente precisa adicionar um plugin chamado Vite Plugin Federation, certo? Quando vocês estão utilizando, como é que surgiu a questão do módulo federado? O módulo federado, a partir da versão 5 do Webpack, ele já é nativo. Eu simplesmente vou lá e dou um New Module Federation e passo as configurações que eu preciso. Tá? Versões antigas, a gente precisa de uma dependência, e aqui no Vite a gente instala como uma dependência que ele faz o Vite por baixo dos panos rodar essas configurações pelo Webpack. Tá bom? Então o que a gente vai precisar fazer? Vou parar de novo a minha aplicação aqui, que é o meu remote, e eu vou instalar nas duas. Tá? Mas vou instalar primeiro nessa. Vamos dar um yarn add desse cara aqui, origin.js @vite plugin federation, tá? Desse cara. Deixa eu ver o que ele reclamou aqui para nós. Resolving packages, fix a bug, pamamã. Será que ele instalou? 1 de 4. Será que eu escrevi errado também? Origin, faltou a barra, galera. Origin.js barra, não é arroba, tá? Yarn add origin.js /vite plugin federation. Vai lá. Foi. Feito. Instalei dentro desse cara. Toda aplicação que precisar usar módulo federado tem que ter esse cara instalado. Tá? Aqui eu estou instalando para hostear a aplicação. Então, feito isso, o que nós precisamos agora em cima dessa estrutura? No meu Remote App, que foi onde eu fiz a instalação, eu vou vir aqui dentro das configurações do Vite, no Vite Config. Eu vou precisar, nesse cara do Vite Config do meu host, configurar ele para utilizar aquele módulo federado. Então, o que vocês precisam aqui em cima importar? Eu vou dar um import federation from origin Vite plugin federation. Tá? E aqui em cima, na minha estrutura, eu vou configurar o Federation para funcionar dentro de plugins, certo? Então, plugins ele vai passar o Federation aqui. E esse Federation ele precisa de alguns atributos, né, para configurar. O nome, isso daqui vai ser a minha Remote App. O nome vocês dão o nome que vocês acharem melhor. Tá? Minha Remote App. Isso daqui é muito importante, pessoal. File name, o padrão, eu posso dar o nome que eu quiser, mas o padrão, quando a gente fala em módulo federado, nós dizemos que o módulo federado ele cria um arquivo chamado remoteentry.js, que é o nome do arquivo que ele vai gerar lá dentro do public assets para nós. Isso daqui ele vai gerar na hora que eu buildar essa aplicação. O que eu quero expor? Exposes. Eu quero expor como ponto barra header o meu componente que está em src barra components barra header. Tudo que eu quiser expor eu coloco aqui nessa listinha. Button, header, footer, tudo que eu quiser que essa aplicação exponha, né? E olha que bacana também que eu posso fazer. Eu posso sharear um shared dela dizendo que ela precisa para rodar do React. E ela precisa que a outra aplicação também tenha um React DOM. Tá? Essa é a primeira etapa. Só que isso daqui só vai funcionar com Vite. Uma outra hora eu explico para vocês com algumas configurações específicas de build. Tá? Senão algumas coisas mudam um pouquinho a arquitetura, mas depois a gente entra mais nesse detalhe. O meu build, eu vou desabilitar o módulo preload dele. Eu vou dizer que o target desse cara é uma ECMAScript next. Tá? Não é Next.js, tá, galera? Minify desse cara vai ser false e o CSS Code Split vai ser false. Tá? Eu preciso adicionar essas configurações aqui para ter o sucesso de primeira nesse cara. Feito isso, o que eu preciso agora? Se eu subir a minha aplicação de novo, e vocês olharem aqui, 5173 está lá. Sossegada rodando. Tá? Se eu vir aqui no /assets /remote
Entre. Não gosto do Internet Explorer, tá? Só uso ele porque ele é mais leve. Ele não vai estar me entregando nada. Tá? Ainda. Então o que eu preciso fazer agora, pessoal? Se eu vier aqui e pausar esse cara e rodar um yarn build, ele vai buildar minha aplicação. E se eu der um yarn, tudo isso está aqui no package.json, né? Esse é o padrão do yarn. Se eu der um yarn preview, ele vai servir ela 4173 agora, Ctrl C, Ctrl V, 4173. Ele vai servir a minha aplicação buildada aqui. Isso é o que vai para a produção. E dentro do barra assets vai estar um remote entry. Vocês podem ver que esse remote entry eu nunca mexo nele. Ele é gerado pelo build. Tá? E já que ele é gerado pelo build, ele vai estar expondo o meu componente. Isso tudo é código JavaScript. Ele vai estar expondo o meu componente para uso. E é esse cara que eu vou consumir lá na minha aplicação de host. Ok? Então gerei meu remote entry aqui dentro. Agora a gente vai para a próxima etapa. Eu vou parar esse cara aqui um pouquinho, certo? Vou voltar aqui para minha app host. Quando eu voltar aqui para minha app host, eu preciso da mesma maneira que eu fiz aqui, eu tenho que, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Eu vou voltar na minha app host, eu vou dar um yarn add do arroba origins origin.js barra Vite plugin federation, que é de Vite para Vite. Ó, vai adicionar. Aqui, adicionou. E nós vamos fazer uma coisa parecida lá no nosso app host. Lá no Vite config dele eu vou também seguir a mesma estrutura. Vou importar aqui em cima um federation. Hoje você não vai me ajudar, vou copiar e colar daqui de cima, então não quis, o autocomplete não quis me... Tô no cara certo, por que ele está reclamando aqui? Entender que ela define... Tá, mas tá lá. Aí, voltei. Tá, e o que a gente precisa agora aqui dentro do nosso app host? Lá dentro do Vite config desse cara, a gente vai dar um federation para ele, mesma coisa. Um name desse cara vai ser o host app. Eu estou trocando os nomes aqui, tá? E eu vou dizer qual é que são os remotes que eu quero carregar. Então, o que são esses remotes? Esses remotes é uma lista de objetos que eu passo chave e valor, dizendo que é minha remote app, ou o nome que eu preferir. Remote app vai ser servida por quem, pessoal? Por esse endereço aqui, ó. Então, tudo que tiver aqui dentro vai vir dessa remote app para a gente poder consumir. Olha que bacana. Tá? E aqui eu vou seguir com a mesma linha. Depois do federation aqui, que eu fecho a minha estrutura, eu vou configurar o meu build com as mesmas configurações que eu coloquei lá dentro. Meu módulo preload vai ser falso. O meu target vai ser um ESNext. O meu minify vai ser falso. E o nosso CSS code split vai ser falso também. Certo? Então agora que eu tenho essa estrutura aqui dentro, o que vai acontecer? No momento que eu subir essa minha aplicação, deixa eu dar um yarn dev aqui. Opa! Yarn dev. Ó, vou subir a host agora. A host vai subir na 5173. 5173, a aplicação host está rodando, tá lá ela. Tá? 4173 está rodando a remote com o modo build. Agora eu preciso vir aqui dentro, última etapa agora. Eu preciso importar o nosso módulo. Então o que a gente vai fazer? Lá dentro da nossa aplicação, cuidem bem esse nome que está aqui, ó, Remote App. Lá dentro do nosso appjsx aqui, eu vou importar. Vejam, gente, que aqui dentro vocês não tem nenhum componente dentro do source. Ó. Eu vou importar o header
from. Aqui ele está trazendo todo o meu... Ele está querendo trazer da pasta o malandro, tá? Não vamos cair nessa. Eu quero importar ele do meu remote app barra header. Certo? E aqui dentro da nossa estrutura a gente vai carregar o nosso header. Então, a aplicação host está consumindo o módulo ou o componente header da aplicação lá do outro lado chamada app remote, que poderia ser qualquer outra coisa. Vamos ver se funcionou, né? Estou falando e... Tananana. Ué, não carregou. E agora é a hora da verdade. Deixa eu ver se eu botei certas coisas aqui. 4173 está parado? Não, tá... Ah, eu parei, gente. Espera aí. Yarn dev, Cicero. 5174. Olha aqui o problema que eu encontrei. Eu queria adiantar as coisas para vocês, mas eu já encontrei um... Deixa eu dar um Ctrl C aqui. Yarn Preview. Voltei, 4173. Tinha parado a aplicação do remote. Esse é um problema, tá? Se a aplicação que serve lá estiver fora do ar, vocês vão ter problema na hora de carregar o módulo. Mas vamos lá. Aqui tá, 4173. Está demorando um pouquinho para carregar. Acho que esse é meu PC, tá? Com o OBS aqui reclamando que o vídeo tá pesado e tudo mais. Vamos lá, meu querido. Tá aqui, ó, 4173. Carregando já. Eu tô achando que esse é meu Internet Explorer. 4173 entregando o nosso remote entry ali. Olha aqui, ó. Se alguém se perdeu aí, pessoal, vamos voltar um pedacinho. Então aqui, ó, a nossa aplicação host está carregando o header da aplicação remota. Este header que vocês botaram aqui, ele não existe dentro da aplicação host. Ele está sendo carregado via módulo federado que o Vite carregou por aqui. Esse é o segredo de fazer a carga. Tá? Nessa URL aqui, a gente vai estar carregando as configurações que veio da outra. Será que é verdade isso? Vamos parar um pouquinho esse cara aqui. Ó, parei. Se eu der um refresh agora vai parar de funcionar, porque não está vindo o header. O remote entry parou de ser entregue lá pela host, que eu preciso tanto dela. Tá? E eu vou fazer o seguinte, vou voltar aqui na nossa host, vamos fechar tudo que eu tenho aqui para não ficar confuso. Ó. Vou voltar aqui na host, que é o cara que entrega o nosso componente, e vou dizer que a cor de fundo dele vai ser um FF9900, um laranja. Tá? E eu vou dizer que a fonte family dele vai ser uma... Vamos botar aqui uma Trebuchet MS. Tá? Então o que vocês vão ver aqui dentro? Ó, se eu rodar um yarn dev lá do remote, na 5174 aqui, localhost 5174, tá aqui, ó. Isso daqui é on the fly. Mexeu aqui nesse cara, ele já trocou a cor ali para nós. Tá? Vamos lá. Vou botar uma cor diferente aqui, 0000. Né? Vermelhão, ó. Aplicação React comum rodando. Certo? Tá aqui. Agora o que eu vou fazer? Não adianta, pessoal, vocês apontarem dinamicamente para cá. Eu tenho que buildar e eu tenho que gerar o remote entry, porque ele é estático, ele não é em tempo de execução, ele precisa ser gerado, tá? Gerado. Então vamos fazer o seguinte, vou dar um pause aqui nesse cara e agora eu vou rodar de novo o yarn build, buildou, yarn preview para ele voltar a servir lá no remote entry, na 4173 aqui, o nosso cara. Tá? E lá na nossa aplicação host aqui que estava rodando já, se eu der um refresh nela agora, está aqui o header atualizado. Lá que está vindo lá da nossa remote. Certo? Gente, é isso. Tá? Se surgir dúvida, me pergunta nos comentários. Qual é que é a restrição aqui? 2 aplicações em React utilizando o Vite com a dependência do Vite Módulo Federation instalado. Tá? Só para facilitar um pouco a vida de vocês, lá dentro da nossa
React Remote aqui, eu vou só configurar uma coisinha para vocês terem a garantia que não vai quebrar, né, essas configurações de vocês. Olha aqui, ó, 4173. Essa é a porta que está rodando o nosso build, tá? Vamos lá dentro da nossa host, da nossa remote. Façam isso daqui que vocês vão me agradecer depois para não ter que ficar. Vocês vão ir quebrar a cabeça tentando entender por que, que as coisas não estão rodando às vezes, né? Então lá no package JSON dela tem aqui um vitdev e eu vou botar a porta. Eu vou forçar a porta da host sempre ser a mesma, tá? Então menos port 5001 strict port. Tá? Uma porta exclusiva dele. Isso aqui eu vou botar para ele rodar no modo dev. Quando eu rodar o build vai ser normal, tá? Que mais? Ah, e logicamente também vão botar a mesma no preview. Nunca vou estar rodando preview e dev ao mesmo tempo. Então, vit preview porta 5001 strict port. O que, que vai acontecer? Toda vez que vocês subirem a aplicação agora aqui, ó, não importa se ela é em dev, ó, 5001, ou se ela é em preview. Deixa eu dar um build de novo aqui. Já tinha dado build, né? Nem precisava. Ainda bem que é rápido. Olha lá, ele vai rodar na porta 5001. Isso é exclusiva dela. Ele evita que o VIT identifique que a porta está em uso e tente abrir em outra. Tá? Então é isso daqui. Ele só abre na 5001. Se ela estiver ocupada, ele não vai abrir, vai emitir um erro para vocês. E qual é que é a vantagem aqui? Eu vou vir aqui dentro do meu app host e para não ter que ficar mexendo nesse arquivo toda hora que troca a porta, a gente vai dizer que ele vai sempre carregar o remote entry da 5001. Tá? Lembrando que aqui vocês podem. Isso daqui, pessoal, é uma lista. Pode ter o seu Remote App 1, o 2, o 3, o 4. Eu posso ter o meu host carregando de vários lugares diferentes. Aqui eu fiz com uma só. Poderia criar uma terceira, uma quarta, pegando footer de uma, que nem aquele diagrama que a gente viu no Figma lá. Tá bom? Galera, fechou? Mais uma vez, obrigado aí para vocês, tá? Dá para passar property, dá para dar uma estendida, mas deve ficar muito longo o vídeo. Já tive que quebrar em duas partes, tá bom? Obrigado pela presença. Não se esqueçam aí de se inscrever no nosso canal, de curtir o vídeo. E vamos lá, que a ideia é produzir mais conteúdo na sequência, tá bom? Abração e até a próxima. Valeu, pessoal!